Oferecimento Valor, Centro de Soluções em Negócios Imobiliários. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Na Berlinda. Eu, o Wilker Lima, dividindo a bancada com o meu amigo jornalista Nubem Bonfim. Hoje, o nosso entrevistado é presidente estadual de um partido. É um jovem pautado pela renovação, sem deixar de lado a tradição. Atualmente exerce o segundo mandato consecutivo de deputado estadual. É um dos parlamentares mais atuantes da LESE, que combate as regalias, luta contra a corrupção e trabalha em favor de todos os sergipanos. Foi eleito pelo Rede Sustentabilidade em 2018 com 23.355 mil votos. Hoje tem 40 anos, casado, pai de 2 filhas e é formado em Direito pela Universidade Tiradentes. Foi estagiário do Ministério Público Federal, assessor de Procurador da Justiça do Ministério Público Estadual, policial civil e hoje é técnico judiciário do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe desde 2008. Instituição que ocupou o cargo de consultor de licitações e contrato. Participa de 5 comissões parlamentares na LESE e é um deputado ficha limpa que atua em prol da moralização e transparência do serviço público como um todo. Defendeu a população do aumento de impostos e cobranças abusivas e foi a principal voz de defesa dos servidores públicos em geral. Estou falando de Geórgio Antônio Cespedes Passo, mais conhecido como Geórgio Passos. Deputado, fique à vontade para não responder qualquer uma de nossas perguntas, mas saiba que iremos insistir em perguntar. Neste momento, você está na Berlinda. Bem-vindo, deputado. Wilker Nubel, estamos aqui à disposição na Berlinda para responder realmente tudo que a gente for questionado. Acho que parlamentar, principalmente, tem que agir com bastante transparência, tem que ser realmente verdadeiro, principalmente quando vem a um programa como esse, prestar informações à sociedade sergipana. E só uma observação aí, quando você lendo o meu currículo, hoje eu sou, na verdade, servidor licenciado do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Desde que a gente assumiu na Assembleia, a gente está afastado das nossas funções, mas a gente é servidor concursado do TJSE. Perfeito. É que é tanto tribunal, Nubem, que a gente... o currículo dele é imenso. Nubem, fica à vontade. Deputado, seja bem-vindo. O partido qual o senhor preside, dirige, o Cidadania, já fechou questão, já está com a chapa montada, tem pré-candidato a governo, já tem um vice, já tem um pré-candidato também ao Senado? Veja, Nubem, com certeza o Cidadania está fazendo seu dever de casa, não de agora, né, já desde o ano passado, desde quando esse agrupamento político veio a assumir, inclusive já passou da eleição municipal lá atrás, 2020, e o que a gente preparou, sim, nomes de homens e mulheres para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, e aí a gente tem realmente muito bons nomes, para a Câmara Federal. Estamos numa federação, que é uma espécie de coligação para os próximos 4 anos com o PSDB, por decisão do Diretório Nacional dos dois partidos. Então, essa eleição e a próxima eleição municipal, esses dois partidos necessariamente estarão juntos. Com a mudança, né, do senador Alessandro do Cidadania para o PSDB, algo que foi noticiado, inclusive, né, pelas redes sociais aí do próprio PSDB Nacional, ficha abonada, inclusive, pelo próprio presidente nacional do PSDB. Nós tivemos uma reunião da federação na última sexta-feira, certo? E na última sexta-feira, o nome do senador Alessandro Vieira foi levado em consideração para disputar como candidato ao governo do Estado de Sergipe nesse ano.
decisão aí tomada, com certeza novos passos serão dados, até porque nesse momento a legislação eleitoral, né, nos proíbe muito de entrar em determinados detalhes. Continuamos a caminhada formando essa chapa além do PSDB e do Cidadania, também dialogando com a delegada Daniele Garcia, do Podemos. Tivemos, no meu caso, uma conversa importante com a vereadora Emília Correia, né, do Patriotas. Queremos, lógico, nos próximos dias, nas próximas semanas, também fechar toda essa chapa, né? Com certeza também o Cidadania terá nomes também compondo a chapa majoritária, afinal de contas, temos a vaga do governador, a vaga do vice-governador, da senadora, dos suplentes de senador, e aí a gente também quer que o Cidadania participe com um nome, né, que o partido com certeza irá indicar no momento oportuno. Mas não tenho dúvidas que quem realmente faz oposição de verdade está nesse nosso agrupamento. Deputado, o senhor falou aí que Cidadania está pronto para enfrentar as próximas eleições com essa nova formação. Eu li recentemente, em uma matéria enviada por uma assessoria, de um pré-candidato ao Senado do Patriota. É um coronel, conhecido como Coronel Mano, né, que também participa dessa luta aí da Polícia Unida, que pode vir pelo Patriota como Senado. Como é que ficaria? O Cidadania já tem um Senado? Teria duas candidaturas do agrupamento, se caso Emília também aceite participar dessa junção? Veja, nós estamos conversando, nós estamos dialogando. Por enquanto não tem nenhuma definição com relação ao cargo do Senado. Inclusive, dentro do próprio Cidadania, nós temos duas candidaturas colocadas. A do advogado Adi Machado, né, que fez um belíssimo trabalho junto ao Tribunal de Contas. Também temos do jovem lá, Magno Correia, também do Cidadania. E eu não tenho dúvidas que depois, né, dessa decisão do nosso candidato a governador, nós iremos sentar com tranquilidade com os demais partidos, ver os requisitos, ver como cada partido também tem ou não interesse de fazer parte dessa coligação. Esperamos que quem faça oposição de verdade esteja junto. É esse o meu objetivo enquanto presidente estadual de Cidadania, mas lógico que a gente vai ter que respeitar também as posições de quem está no Patriota, de quem está no Podemos, que pode, inclusive, não pensar como eu penso. Pode até pensar diferente, e eu não tenho dúvida que com a aproximação daquele período de convenções, esse quadro vai ficando cada vez mais nítido. O PSDB agora, sob o comando do senador Alessandro Vieira, já se manifestou através do seu ex-dirigente, o ex-senador Eduardo Amorim. Ele disse que vai judicializar a questão, que não tinha sido comunicado oficialmente sobre nada. Como é que o senhor observa essa manifestação de Amorim? Veja, lógico que nós não temos nada contra o ex-senador Eduardo Amorim, inclusive uma pessoa que, durante o período que ficou no Senado, fez e deu a sua parcela de contribuição ao Estado de Sergipe. No entanto, como se refere ao PSDB, eu tenho poucas informações, tendo em vista que a gente é do Cidadania, mas o que a gente viu e ouviu, e até dialogando também com o senador Alessandro Vieira, é que é uma situação já, inclusive, em âmbito nacional superada, tanto que a própria ficha de filiação, né, do senador Alessandro Vieira foi abonada aí pelos dirigentes nacional do partido, já com essa formatação, né, de Eduardo Amorim possivelmente deixar o PSDB, até porque ele tem um desejo de ser candidato esse ano, e dentro dessa formação da Federação Cidadania e PSDB, para o cargo que ele estava apontando, seria muito difícil ele conseguir êxito. Então não tenho dúvidas também que ele possa migrar para um outro partido e toda essa situação será superada. Ok. Deputado, o senhor é um deputado muito atuante e, lendo algumas matérias, né, vi que você tomou uma decisão muito forte e corajosa que muitos ali eu não vi em tanto tempo, tantos anos tomarem. Por que você abdicou da aposentadoria que teria direito como parlamentar na LESE? Qual motivo levou a essa decisão? Veja, eu acho primeiro por não concordar com aquela aposentadoria. Lembrando que nessa legislatura nenhum deputado teve mais direito, os novos que chegaram nessa legislatura não tiveram direito, porque esse instituto foi extinto
na legislatura passada, mas quando eu cheguei no meu primeiro mandato, eu tinha essa opção de querer e não querer. Eu optei por não querer a aposentadoria, primeiro porque eu já terei uma como servidor público do Tribunal de Justiça, em que a gente continua mantendo as nossas contribuições, e eu entendo que quem exerce um cargo público não deve ser premiado após o mandato por isso, porque já é algo honroso, já é algo realmente muito importante você representar a sua sociedade através do voto durante alguns anos, e nem por isso se justifica você ter uma regalia para o resto da vida paga com dinheiro do contribuinte. Por isso a gente não teve interesse, abrimos mão e depois até com mais força a gente pôde cobrar na Assembleia, inclusive tivemos uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido, para acabar também com a aposentadoria de ex-governadores que, todos sabem, o STF realmente acabou com essa regalia aqui em Sergipe depois de uma ação direta de constitucionalidade. Então, a consciência tranquila, por mais que tínhamos naquele momento uma lei, Will, ou seja, poderia até ser legal por esse aspecto, mas eu não achava que aquela regalia seria moral. Por isso, preferi, não ter esse direito. Outros colegas fizeram essa opção, respeito, mas a minha foi de não aceitar ser aposentado como deputado estadual. Quero ser igual qualquer cidadão que tem só uma aposentadoria. Se eu quiser alguma complementação, se eu tiver a condição, tem aí outros mecanismos, tem aposentadorias complementares que qualquer pessoa pode fazer, chegar num banco e fazer uma previdência privada, e aí fica o meu critério, e não envolvendo recursos públicos. O PSDB vai contribuir na formação nessa federação, indicando nomes para disputar também a LESE, porque vocês têm 3 deputados estaduais, no exercício do mandato. A tendência é que vocês façam o 4º nome? Veja, nós estamos trabalhando nesse sentido, de ampliação da bancada e agora sim da federação, da bancada da Federação Cidadania PSDB. Eu, por enquanto, não sei quais são os nomes que o PSDB tem lá afiliado. Até Maria porque fica ou sai? Não sei. Por enquanto, ela não nos deu essa informação. Possivelmente, ela deve estar conversando aí com o senador Alessandro nos próximos dias para poder decidir o futuro dela. Não sei também como é que vinha sendo tratada essa questão de formação de chapa dentro do PSDB, mas, lógico, que se tiver alguma pessoa lá interessada em disputar tanto para deputado estadual como para deputado federal, que a gente já ouviu também falar do nome de Ivan Leite, que tinha essa pretensão pelo PSDB, não tenho dúvidas que será também bem acolhido no nosso agrupamento. Perfeito. Deputado, o que aconteceu de fato na LESE essa semana em relação ao reajuste dos professores? Porque parecia que estávamos entre Rússia e Ucrânia, o aparato policial. Aquilo assustou os servidores que lecionam no nosso estado. O que de fato ocorreu? Veja, na verdade, um dia para não ser lembrado na história da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Até porque o poder legislativo sempre foi um poder muito democrático, que sempre, inclusive, permitiu que o cidadão acompanhasse de perto as decisões que são tomadas pelos deputados. Eu já tive a oportunidade de estar em plenário, votando com galerias lotadas, pessoas com cartazes, pessoas expondo o seu pensamento, e nunca tivemos nenhum problema com nenhum deputado. Um ou outro poderia se exaltar, falava um pouquinho mais alto, mas sempre os presidentes conduziam e as pessoas realmente seguiam o rito do regimento. E nessa semana que passou, foi realmente muito complicado. Nunca tinha visto tantos policiais juntos em um mesmo local. E aí a ideia, pelo menos da mesa diretora, foi que tivéssemos mais segurança para garantir que a sessão acontecesse. Mas aí o que a gente percebeu foi que, ao invés de ajudar, eu acho que até atrapalhou. Vários servidores ficaram, inclusive, mais revoltados, mais instigados, porque queriam, pelo menos, que uma representação adentrasse na Assembleia e acompanhasse, tete a tete, aquela votação que acabou com a carreira do magistério público estadual no estado de Sergipe. Nós não tivemos, inclusive, nenhum incidente, nem por parte do policiamento que estava lá, nem por parte dos manifestantes. Foi algo realmente muito pacífico, mas ficou aquela imagem de um poder legislativo, entre aspas, sitiado, com vários policiais fazendo um cordão de isolamento. Não sei quantos policiais estavam escalados, mas eram alunos do curso de formação de soldados. Tínhamos também o GAT, que é uma unidade especializada. Tínhamos o próprio choque
né, dentro da Assembleia Legislativa. Ou seja, algo que, na minha avaliação, mancha, né, um pouco a história do Parlamento Estadual. Esperamos que isso não se repita, porque, inclusive, fui perguntar aos meus colegas, né, que têm mais mandatos quando foi que eles viram aquele tipo de aparato e só se lembraram, né, de um incidente, mas lá atrás, ainda no governo Antônio Carlos Valadares, né, mas muito tempo atrás. A gente percebe que era fato que não se via, mas que as votações aconteceram e quem acompanhou viu a carreira do magistério sendo acabada. O pessoal do Movimento Polícia Unida também não conseguiu o seu objetivo, só tiveram direito a 7%. Nós fizemos a nossa parte, tentamos, né, retirar de pauta os projetos, mudar o dia de votação, perdemos. Nas votações também o governo conseguiu a maioria e aí, infelizmente, vários direitos foram excluídos, outros congelados. Lógico que nesse primeiro mês, no Will, os professores podem até ter uma sensação de que tá tudo bem, porque a lei está com retroativo a janeiro, Sim. então vai vir, né, um acúmulozinho e a pessoa pode até pensar que ali vai ser o real. Mas mais para frente acaba o retroativo e no final do ano acaba um abono que o governo criou, temporário, de R$ 900 por mês para professores. Ou seja, em janeiro do ano que vem é que realmente eles vão receber o salário que eles vão ter daí para frente, sendo que professores que entram hoje, que passam 20 anos, vão ficar com o mesmo salário. Professores que entram graduados e que estudam para dar uma aula melhor, faz um mestrado, um pós-doutorado, um doutorado, também não vai ter diferenciação, não tem gratificação mais de titulação, ou seja, algo muito complicado em uma área sensível. Nós precisamos melhorar as notas do estado de Sergipe, por exemplo, no IDEB. Nós temos notas muito ruins e sem educação também nenhuma sociedade avança. Deputado, o senhor é muito atuante, o senhor defende a pauta de combate à corrupção, o serviço público essencial prestado de forma eficaz e eficiente. O senhor também, nas pautas onde o governo tenta aprovar e o que o senhor enxerga prejuízo para o cidadão, para o contribuinte, para o consumidor, o senhor repele, o senhor refuta, o senhor combate. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem esperança que esses novos deputados que virão depois dessa eleição de 2022 sejam atuantes, combativos e não fique tão dependente do executivo? Veja, Nubio, com certeza. Com certeza a gente espera que quem realmente consiga passar, né, pelo crivo do eleitor, agora em outubro desse ano, realmente chegue na Assembleia com vontade, né? Chegue com vontade realmente de fazer diferente. Na minha perspectiva, eu acho que a gente vai ter novamente uma renovação acima dos 50% na Assembleia Legislativa, até porque alguns colegas não irão disputar, outros irão disputar outros cargos, então naturalmente a gente já vai ter uma alteração, sem contar, né, que possivelmente alguns não consigam a reeleição. Eu acho que vamos ficar aí em torno de 55%, 60% de renovação. E quem chegar que realmente chegue com vontade, porque aquela casa é uma casa muito importante para o estado de Sergipe. Ali a gente pode transformar vidas, a gente pode melhorar o nosso estado. Eu acho que a Assembleia peca muito quando comparado, por exemplo, e eu gosto de estar vendo o que está acontecendo em outras assembleias, Assembleia de Minas Gerais, Assembleia do Rio Grande do Sul, consegue levar debates importantes que mexem com vários setores da sociedade e daqueles debates, né, conseguem fazer legislações em conjunto, inclusive com o próprio Poder Executivo, e aí vão mudando realidades. A nossa Assembleia ficou, né, e precisa mudar, a gente fica muito com requerimento de congratulações, indicações, mas a população quer algo mais palpável, quer algo mais concreto, e eu acho que a Assembleia pode sim, até seguindo outros exemplos de outras casas legislativas, avançar. Agora, como você disse, quem chegar ali precisa chegar realmente com vontade, com independência, até porque nós vamos ter necessariamente um novo governador que nunca exerceu o mandato de governador, pelos candidatos que estão postos, né, no dia de hoje. Todos nunca exerceram esse cargo, então vamos ter pessoas novas no executivo e esperamos também que quem chegue no legislativo chegue com novas práticas, né, que votar a favor do governo, todos podem votar. Eu voto quando o projeto é bom para a sociedade sergipana. Quem acompanhar as votações na Assembleia vai ver.
que eu voto em vários projetos que eu entendo que são bons. Agora, naqueles que não são bons, que são ruins, que prejudicam, isso que o parlamentar tem que fazer. Chamar a atenção, tentar mudar algo no texto, apresentar uma emenda e, se for ruim mesmo, de todo, rejeitar. Não precisa sempre ficar dando amém só porque veio do governador e o governador entende que aquilo ali não merece sequer retoques. A Assembleia de Sergipe se perde até por isso. Para você conseguir aprovar uma emenda que às vezes até melhora o texto, não pode, porque veio do Executivo, o Executivo não autoriza, se você apresenta é rejeitado. Eu sempre brinco com meus colegas lá, nós estamos no 7º ano de mandato, né? Começamos já o 8º, praticamente nenhuma emenda minha apresentada nesses 7 anos foram aprovadas. Todas as vezes que eu faço uma discussão pela rejeição da matéria do governo, o governo sempre venceu. Aquilo que você disse, a bancada é muito fiel ao governo. Mas quem chegar lá novo tem que entender que não precisa ser fiel. Precisa, na verdade, fazer o que é certo. Olhar pelo povo de Sergipe. Economizamos tempo, espaço e quando investimos em energia solar, economizamos dinheiro. Utilizando uma fonte de energia limpa, o sistema de energia solar inteligente é seguro e gera uma economia de até 90% na sua conta, com um aliado que se renova a cada manhã, o sol. Colabore com o planeta e o orçamento da sua casa ou empresa. Ligue 3256-6085 e conheça todas as vantagens. M Solar, utilizando o sol a seu favor. Falando em projeto de lei, o PLE, projeto de lei estadual, de sua autoria, o 8.413, foi aprovado, chegou a ser aprovado, está em vigor. Ele trata, Nubem, sobre a disposição, né, de publicação na internet da lista de espera dos pacientes, para que eles possam consultar, questão da saber... transparência, para que a pessoa saiba quando vai ser atendido, quando será... Isso, né, exatamente. o dia e a hora, um projeto, que não fique, né, dependendo de favor político, né? Pois é, um projeto importante. Está em vigor? Veja, nós conseguimos sim a aprovação dessa matéria, está em vigor, mas é outro problema sério, não só de Sergipe, mas do Brasil. A gente tem um excesso de legislação que muitas vezes não é cumprida. E aí a gente muitas das vezes consegue até textos importantes como esse, que a ideia era essa mesmo. Hoje, se uma pessoa quiser saber como está numa fila, por exemplo, para uma cirurgia no SUS, para a marcação de um exame, você não sabe. Sim. Nós, parlamentares, quando a gente quer saber e busca informação, a gente pede esses relatórios, e aí a gente vê pessoas que estão 2, 3, 4 anos numa fila esperando um procedimento. Muitas vezes não sabe se aquele paciente agravou e faleceu, ou se fez particular e ainda o nome consta. Então essa legislação veio nesse sentido, né? Para acabar com esse segredo, lógico que tem que ter um cuidado para não expor o paciente. A ideia não é expor o paciente, mas é uma forma para que o paciente possa acompanhar... Ele tem acesso a essa informação. Sem precisar, né, depender de A, de B, porque... Ou enfrentar fila, né, da madrugada. Então, assim, infelizmente é uma lei que ainda não pegou. Lógico, nós tivemos 2 anos de pandemia que atrapalhou muita coisa, né, que a gente vai ter que voltar novamente. Nós temos outros projetos de lei que viraram leis que não são cumpridos, que nós já estamos, inclusive, no Ministério Público, brigando para que o fiscal da lei faça com que a lei seja cumprida. Então, assim, tem muita coisa boa e essa é uma delas. Boa. E a relação com a DESO, a Companhia de Saneamento de Sergipe, a relação da DESO para com o consumidor, cobrança de taxa de esgoto, o serviço que é prestado e não é eficiente, de respeitando, inclusive, o que diz o artigo 37 da Constituição, né? E, nesse caso, muitos consumidores que pagam suas contas não têm a água em sua casa, como no interior. Então, ele está pagando a conta e a água não chega. Qual foi o seu posicionamento? Veja, nós estamos sempre cobrando da DESO, sempre cobrando, porque realmente também a população nos aponta várias falhas de serviço. São constantes falta de água, a questão agora envolvendo os condomínios com cobrança única, né, dificultando a vida de quem mora em condomínios. Também essa questão da taxa de esgoto, né, também é uma luta que outros colegas deputados já iniciaram na Assembleia, que a gente também acompanhando de perto. Essa semana que passou, inclusive, nós protocolamos um requerimento convocando o presidente da DESO, Carlos Bela, a vir à Assembleia prestar informações, porque quando a gente chega em Ribeirópolis, reclamação de falta de água.
Se a gente vai em Frei Paulo, reclamação de falta de água. Pelo WhatsApp, a gente recebe reclamação do Sertão, falta de água. E a DESO, como a gente disse, recebendo, cobrando e recebendo, mas não prestando serviço. E aí a gente está na cola dela. Inclusive, em alguns momentos temos representação feitas no Ministério Público, no caso de Ribeirópolis. Cobrando também da Agrese, que é a agência reguladora, né, no estado de Sergipe, que deve também fiscalizar a DESO, esperando que ela melhore o seu serviço, que ela possa realmente prestar aí algo devido de acordo com as normas. Que é inadmissível, principalmente água, que é essencial para a vida do ser humano. Tem locais que ficam 3, 4, 5 dias sem água. Eu tive também semana passada em Neópolis, fui convocado lá, né, por um radialista, Luiz, da emissora local lá de Neópolis, para eu ver de perto, né, 3 comunidades, Cidade Nova, Coab 2, Coab 3, que a falta de água é constante. E quando a gente chegou lá, por incrível que pareça, tinha uma obra que tinha sido iniciada há uns 3 anos atrás para fazer um reservatório, para poder acumular água e distribuir para evitar falta de água. Fizeram a parte de engenharia civil e tinha a caixa d'água de cabeça para baixo, emborcada lá no chão. Não finalizaram o serviço e as pessoas sofrendo, tendo que no final do mês pagar aquela conta e muitas vezes recebendo quase nada de água. Então, com certeza, DESO é algo que o nosso mandato realmente marcou na cola, mas que a gente quer mais, que é que melhore o serviço. Não adianta a gente tentar e a DESO sempre fugindo, alegando que não tem recurso para investimentos, mas a conta de água, né, a inadimplência é muito pequena, principalmente dos pequenos consumidores, porque se você não paga, você tem o seu fornecimento desligado. Exatamente. Hoje quem mais deve a DESO é o próprio governo. Quando você pega o relatório, são secretarias de Estado que estão ali com milhões em atraso e que, como é do governo, tem um tratamento diferenciado e também a gente não O concorda. senhor acha que a privatização resolveria esse problema ou o senhor é contra? Veja, eu entendo que não seria ainda a solução. Eu tenho uma posição ainda contrária à privatização, a gente ouve, debate, conversa, né? Estamos vendo agora com cautela o modelo de Alagoas, que houve, né, na capital principalmente, está iniciando essa troca de serviço da iniciativa pública para a iniciativa privada. Eu acho que é importante a gente acompanhar, ver esse amadurecimento. Eu tenho algumas questões, principalmente porque, como é água, envolve também, né, esse líquido precioso para o ser humano, principalmente naquelas comunidades que a gente sabe que não é interessante a exploração privada, se vão ser atendidas, se não vão. Então, assim, estão vários questionamentos que a gente formula e por isso eu ainda, se chegasse hoje um projeto na Assembleia pela privatização da DESO, com certeza, por enquanto, não teria o meu voto. Eu votaria contra, né? Mas a gente precisa também que a DESO faça o seu papel. Não adianta eu dizer que não quero privatizar e a DESO deixando o nosso povo sofrendo com a falta de água. Também não vamos admitir isso. Exato. Dentro do contexto de consumidor, o deputado ele faz parte da Comissão de Defesa do Consumidor na LESE. Ele é o vice-presidente dessa comissão, por isso fala tão bem em defesa do povo sergipano, do consumidor. Falando ainda nisso, a empresa Energisa, houve uma época, não sei se ainda está ocorrendo, que cobrava uma bitributação nas contas dos consumidores. O ICMS. Né? Isso ainda está ocorrendo ou parou? Veja, ainda ocorre. Algumas pessoas judicializaram a informação que a gente tem. O próprio STJ, né, já tem decisões favoráveis, porque eles conseguem fazer com que todo o sistema ali, quando você pega a conta que vê de subdivisões ali, energia, distribuição, TUST, tudo, depois incide o imposto em cima. É verdade. Ou seja, algo que realmente não cabe. Nós temos um projeto da legislatura passada tratando sobre isso, né, que infelizmente nunca saiu da gaveta da Comissão de Constituição e Justiça, está lá engavetado, está lá bem guardadozinho, infelizmente. E hoje as pessoas, quando precisam, vão judicializar. Só que a depender do perfil do consumidor, muitas vezes não vale a pena você contratar um advogado, pagar as custas, porque não vai representar muita diferença. Eu digo sempre, o governo sempre usa muito disso, a mesma coisa aconteceu com o aumento do IPVA. As pessoas, se entrarem na justiça, não tenham dúvidas que ganharão, porque foi um aumento acima da inflação, sem lei. E o Código Tributário Nacional não permite, a Constituição não permite isso, mas muitas vezes é 300, 400 reais que a pessoa vai receber de volta, mas se for contratar um advogado,
for pagar as custas vai ficar mais caro, então o governo leva os 400 e a pessoa fica no prejuízo. Então seria interessante uma ação conjunta. Uma ação coletiva, entendeu? Com certeza. Do mesmo jeito que a gente tentou uma ação coletiva para o IPVA, nesse caso específico também poderia ser algo a ser pensado, analisado, juridicamente e tecnicamente, como fazer, até porque diante de decisões de tribunais superiores já tem um entendimento, né, mais ou menos sinalizado que isso não é possível permanecer. Perfeito. Deputado, qual a sua posição com relação à criação de um PROCON legislativo? O senhor citou aí Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, muitos estados, como Espírito Santo, já tem o seu PROCON legislativo, inclusive para encaminhar essas causas, né, coletivas, né, de interesse dos consumidores. O senhor defenderia essa pauta? Veja, com certeza, eu acho que, como eu disse, a Assembleia pode fazer muito mais pela sociedade. O PROCON da Assembleia de Minas Gerais é sempre destaque, né? Ele sempre consegue fazer ações em proteção do consumidor muito fortes, né? E consegue mudar a realidade. Nada contra o PROCON municipal, o PROCON estadual, na verdade seria mais um órgão para somar forças na defesa do consumidor. Com certeza tem a minha simpatia se chegasse, né, um presidente da casa com esse intuito, né, de realmente fazer algo nessa criação, contaria, né, com o meu voto. E quem sabe, lógico, também a gente poder provocar, né, se a gente ir lá retornar a partir do próximo ano, o próximo presidente da casa, para que ele veja isso também com bons olhos. O senhor será candidato a presidente? Veja, depende muito de como terminará a eleição, né? Vamos ver primeiro o resultado da eleição, se a gente retorna, para depois ver também outra situação. Mas para mim seria um orgulho, né, poder dirigir em algum momento aquela casa que já teve meu avô, Chico Passos, já teve meu pai, figuras como Nicodemos Corrêa Falcão, como Reinaldo Moura, né? Então, assim, Guido Azevedo, pessoas que foram referências na política, até pessoas mais novas, né, que a gente vê agora. A exemplo lá, Luciano Bispo já tem 8 anos de Assembleia. Tivemos Angélica Guimarães como primeira mulher. Então, sempre é algo honroso você dirigir a casa que você trabalha. Mas sei que não é uma missão tão fácil, não é tão simples, mas se formos convocados para uma missão como essa, com certeza estaremos à disposição. Boa. Falamos aí sobre assembleias de outros estados. O senhor recentemente assumiu uma cadeira na Executiva Nacional, né, das Assembleias, a UNALE. Qual a importância disso para um sergipano? Veja, na verdade, para mim é um reconhecimento, né? Desde o nosso primeiro mandato, a gente é bem participativo na UNALE, que é uma espécie de sindicato de todas as assembleias de todos os deputados estaduais do Brasil. Nós temos representantes de todo o Brasil. Atualmente, o nosso presidente é o deputado Lídio Lopes, do Mato Grosso do Sul. E aí, diante do trabalho que a gente fez em gestões anteriores a dele, nós fomos convidados para ser um dos tesoureiros da entidade. Nós estamos nessa missão, né? E para a gente é orgulho, até porque nós debatemos muito a questão de fiscalização, nós estamos sempre ali olhando como o governo gasta o dinheiro. Então, os colegas do Brasil tiveram essa confiança na nossa pessoa de nos colocar nessa posição de ser um dos tesoureiros. Não só sou eu, tem outros colegas também que estão. Nós somos em 3 tesoureiros, salvo engano, dentro da entidade, cada um certo, com uma missão, mas que não deixa de ser algo importante. Afinal de contas, você está tratando de uma entidade a nível nacional e você sair do menor estado da federação e ocupar esse espaço é porque realmente o nosso trabalho está sendo reconhecido e a gente agradece a confiança aí dos colegas que votaram na nossa chapa. Foi chapa única, uma chapa de consenso, mas que a gente contribuiu também nessa participação e nessa votação. Sucessão estadual. Vamos falar sobre a disputa para o governo, né? De que maneira o senhor acha que o senador Alessandro Vieira, que tem um reconhecimento nacionalmente, falando do trabalho que ele exerce, e quando se trata de votação aqui em Sergipe, ele enfrentou um desgaste, até por conta do PL 2630, e também ele agora terá 2 candidatos, um do governo, o Fábio Mitidieri, e o outro candidato do PT. Nós temos uma disputa nacional polarizada Lula-Bolsonaro. O senhor acha que isso prejudica a caminhada de Alessandro para o governo? Veja, eu acho que é um momento ímpar para a história dos sergipanos.
é mais aquele encerramento de ciclo e nascimento de um novo ciclo. E aí as pessoas vão ter que avaliar o que realmente desejam. Nós estamos com um candidato do governo para dar continuidade a tudo que fizeram de destruição no nosso estado nos últimos anos, na última década. Candidato de Belivaldo, todo mundo percebeu como foi que Belivaldo, como Jackson Barreto principalmente, também governou o estado de Sergipe. Com relação ao candidato do PT, eu não o vejo como um candidato de oposição ao governo. Até porque, até ano passado, várias secretarias importantes estavam preenchidas por indicação do PT. Secretaria de Agricultura, Secretaria de Assistência Social, pastas sensíveis para o desenvolvimento do nosso estado e que a gente também não viu desenvolvimento. O senador Alessandro, ingressando na vida pública, seu primeiro mandato, pessoa séria, pessoa correta, que isso eu creio que ninguém tenha o que falar. Lógico que Sergipe precisa compreender que a disputa nacional vai ficar polarizada, na minha avaliação. É muito difícil a gente conseguir quebrar essa polarização em que pese o meu partido, né, buscar uma terceira via. No primeiro turno, nós não estaremos nem com Lula, nem com Bolsonaro. Nós vamos buscar uma alternativa, principalmente agora nessa federação. E aí, Alessandro precisa também demonstrar à sociedade, né, através do seu conhecimento, da sua forma de agir, como pode mudar Sergipe. Hoje nós temos problemas sérios ainda com a saúde, com o desemprego, com a questão também, né, da modernização e incentivo, né, a novas tecnologias. Ou seja, temos um espaço muito grande e não tenho dúvidas que Alessandro tem essa capacidade de fazer algo diferente. Até porque o candidato do PT teve a oportunidade de mudar a saúde do Estado quando foi secretário de Estado da Saúde. Todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe como a saúde ficou. O atual indicado do governo, o deputado Fábio, vai para a primeira disputa para o Poder Executivo, mas também comanda algumas secretarias no estado de Sergipe através do seu partido durante um bom tempo, dentre elas a secretaria que hoje está a de trabalho, a pasta do trabalho. Não de agora, já de alguns anos, bem como na área do esporte, também tem ali a participação das indicações do deputado Fábio. E o que a gente percebe, pouca coisa conseguiu mudar de realidade, se transformar. Lógico que o eleitor também, está cansado. Não quer mais falsas promessas, não quer mais tapinha apenas nas costas. Eles vão precisar sentir no candidato realmente uma verdade, realmente um conteúdo diferenciado. E aí é onde eu acho que o senador Alessandro pode se destacar, pode sair também dessas críticas com relação a um PL, que inclusive é importante, porque ficou-se como PL da censura, como não tem nada a ver com censura, porque hoje, por exemplo, uma rede social que nós estamos, qualquer um pode ser excluído pela própria rede sem nenhum problema. A rede detém hoje uma força muito grande. E um dos pontos de equilíbrio do projeto de Alessandro era equilibrar. Eu quero tirar o Wilker da rede social que ele está fazendo, uma delas, pelo menos ele vai ter um direito de se defender antes de ser excluído. Hoje, por exemplo, nós não temos. Mas Alessandro fez outros debates no Senado, né, esteve ali em pautas importantes. Eu acho que Sergipe, há muito tempo, não tinha no Senado Federal alguém com esse destaque em âmbito nacional. Não que os senadores que passaram por lá não tenham, não que a senadora, por exemplo, Maria do Carmo, que está finalizando seu mandato, não tem, mas eram mandatos com uma outra projeção, uma projeção mais local ou até regional. Não. Já o Alessandro, ele conseguiu expandir pela sua forma de atuação, muito sério, muito focado, com projetos, inclusive, importantes. Caberá, né, eu sempre digo isso, caberá ao eleitor decidir o que é que eles querem. Ficar, novamente, com o mesmo grupo de Belivaldo, de Jackson, ficar com o candidato do PT que já teve a oportunidade de ser secretário de Estado da Saúde, ou dar uma oportunidade ao novo grupamento. Nós vamos fazer esse trabalho. Valmir vai marchar com vocês? Valmir de Francisquinho? Veja, Valmir, pelo que me consta, ainda não decidiu. Ele pode até ser também um pré-candidato. Foi até questionado, né, pela imprensa recentemente se ele seria ou não. Vamos aguardar também a definição dele, o que é que ele pensa, né, se ele vai participar do pleito enquanto candidato a governador ou até disputando um outro cargo, como a gente ouve na nossa região. Né, já ouvi falar que ele poderia ser candidato a deputado federal, mas como ele é de outro partido, ele vai ter que primeiro
decidir e depois, lógico, pensarmos no coletivo do Estado de Sergipe. Aproveitando a pergunta do Nubem, seria algum problema ele estar no partido do presidente da República, fazer parte desse agrupamento? Veja, todo mundo sabe a posição de Alessandro para com Bolsonaro. Isso. Isso está bem claro, bem como para com Lula. É bem parecida. Então, assim, os partidos é que vão ter que avaliar. O que a gente não vai abrir mão é de que o nosso pré-candidato seja o senador Alessandro Vieira. Outras conversas periféricas, lógico, que devem existir, né? A política é isso, é você dialogar, é você conversar, chegar num denominador comum. No meu caso, eu vou defender que a gente não abra mão de uma candidatura do porte da do senador Alessandro. A chapa pode ser Alessandro, governador, Emília, vice, e Daniele, senadora? Veja, vai depender dos outros partidos. Como eu disse, o Cidadania quer a vaga do Senado para Adir Machado, quer a vaga do Senado para Magno Correia. Nós vamos fazer o nosso papel também de lutar pelos nossos. Lógico que queremos, no final, uma composição com todos aqueles que fazem oposição de verdade. Mas, sinceramente, eu não sei, né, por exemplo, hoje, se Emília Correia tem essa disposição e essa vontade de vir a ser candidata a vice-governadora. Quando eu conversei com ela, pelo menos, né, ela não externou nada nesse sentido. O delegado Daniel também deve estar já finalizando as conversas internas dentro do Podemos. Acho que já até sinalizou externamente que pode ser candidata ao Senado. E aí vamos sentar Ela com aceitaria ser tranquilidade. candidata também a deputado federal? Veja, não tenho como responder. Ela já disse ao senhor? Entendeu? Não tenho como ter essa resposta, mas Daniele é um quadro que também, indo para deputada federal ou até para o Senado, também é um nome competitivo, é um nome que traz uma qualidade também nessa disputa, mas que primeiro caberá ao Podemos essa decisão para depois os outros partidos poderem sentar e dialogar. Saúde pública. Por que a CPI tentada ser instaurada aqui no Estado, por vocês, principalmente do Cidadania, não foi à frente? Veja, na verdade, nós conseguimos até um grande avanço. Eu me lembro que quando a gente começou a falar em CPI, Covid, e com razão, porque precisávamos investigar aqueles milhões do consórcio do Nordeste, precisávamos investigar os milhões que chegaram em Sergipe, alguns colegas me diziam que a gente não passaria de 4 assinaturas. Lógico que a gente fez um trabalho muito forte de bastidor, sem expor nenhum colega, colhendo as assinaturas, a imprensa questionando e a gente sempre, né, desviando o foco para não atrapalhar o nosso trabalho. E conseguimos as 8 assinaturas. Né? Aquele dia realmente para mim foi algo muito importante, porque a gente conseguiu mostrar que era possível. Felizmente, nós tivemos um colega que preferiu, depois que a gente protocolou, recuar. Né? Lógico que o que eu já citei, o que eu mencionei do colega também já passou. Hoje temos um mandato de segurança coletivo tramitando ainda no Tribunal de Justiça, envolvendo esse tema. Né? Possivelmente deve estar sendo julgado aí nas próximas semanas, mas Sergipe perdeu a oportunidade de fazer o que o Rio Grande do Norte fez. Sim. O deputado Kelps lá, né, foi um deputado que foi até o final, indiciou, né, governadora, indiciou pessoas do Consórcio Nordeste, né, está agora no órgão competente para fazer o avanço ou não das ações, que é o Ministério Público. Aqui, por causa de um colega, não deu certo. O colega também é um colega experiente, uma pessoa que é vivida na política, ele tem os argumentos dele, eu tenho os meus. Né? Ele disse que eu precisava ter comentado com ele, né, quando eu chegasse na 8ª assinatura, só que eu sempre dizia a todos que assinaram que a gente estava muito próximo. Então, se a pessoa não quisesse, eu tinha me dito antes, né? Olha, se chegar no 8º, eu não quero mais. Não precisava ter exposto nem ele, nem os colegas que assinaram. Mas, quando eu completei as 8 assinaturas, fiz o protocolo como manda o regimento, e se não avançou, paciência. O que foi que o deputado Zezinho Guimarães disse ao senhor depois de retirar a assinatura? Veja, depois que ele tirou a assinatura, praticamente eu não tive mais contato com o colega deputado, certo? A única contato foi esse que ele mencionou, que antes de eu protocolar eu precisaria ter tido a anuência dele. Mas eu entendo, na hora que eu boto uma assinatura no papel, eu estou botando de verdade. Pelo menos eu aprendi na minha casa dessa forma.
Na verdade, lá a gente aprendeu que não precisa nem de papel e nem de caneta. A família Passos é uma família ainda respeitada pela palavra. Quando Antônio Passos diz A, é A. Quando o deputado Geórgio diz A, é A. Mas pessoas pensam diferente, pessoas assinam um papel num dia e 3 meses depois diz que aquela assinatura já não tem validade. Aí eu não posso, né, julgar. O julgamento, como eu disse em várias entrevistas naquele momento, será do eleitor. Sim. Né? Não tenho também contato nenhum, nem de conversar, nem também de desconversar. A gente se respeita, cada um no seu canto. Né? O colega no plenário, na minha posição, ele na dele. Mas era um colega que, antes do incidente, eu praticamente toda semana ia até o gabinete dele, dialogávamos, porque era um colega experiente, que tinha muitas informações, né? Que a gente tinha um diálogo muito bom. Mas quando você quebra a confiança, pelo menos para mim, não dá mais. O sentimento foi de derrota ou decepção? Veja, de traição até, entendeu? Tivemos a decepção, lógico, mas principalmente eu acho que a traição, porque eu não esperava. Ele poderia ter me dito, é o que eu disse, se ele não quisesse, eu dissesse, ó, deputado, eu não quero mais, antes de todo mundo ser exposto, eu acho que com certeza seria mais digno para todo mundo. Eu chegaria até pro colega que assinou por último, que foi João Marcelo, não assine não, porque o outro colega quer retirar a assinatura, não quer mais, demorou demais, não conseguimos no tempo certo, na visão dele. Felizmente aconteceu aquilo. Ele também, eu acho que não acreditava que eu, quando tivesse as 8, protocolasse, né? Protocolei, e aí ele teve que se expor para a sociedade. Só a sociedade perdeu, então. Eu creio que sim. Infelizmente, Sergipe tem dessas coisas, né? E até, não sei se, não estou dizendo que é a mesma coisa, se não é, a gente viu até uma postagem essa semana do deputado Ibrahim, né, lamentando ou questionando algumas exonerações. Então, assim, eu não sei se realmente o governo mantém uma base forte porque as pessoas acreditam no governo ou porque também, além de acreditar, tem algum benefício no governo, né? Não sei. Mas pela postagem de Ibrahim, depois do voto contrário ao projeto do governo do magistério, no dia seguinte o governador exonerou algumas pessoas ligadas a ele, né? E familiares também, estava noticiado na imprensa. Para pessoas com ficha suja, o deputado protocolou, né, uma PEC chamada PEC da ficha limpa. Está funcionando? Infelizmente, engavetada. E eu acho incrível isso que acontece na Assembleia, porque a gente cobra, a gente fala, a gente menciona, né, e leva pautas que a população quer. E pautas como essa que evitariam que pessoas que, por exemplo, exerceram um cargo público e por uma coisa ou outra tiveram alguma condenação de improbidade administrativa, que pode acontecer, né? A gente vê aí. E muitas vezes a pessoa é condenada por uma improbidade e consegue, não sei como, depois um cargo em comissão no governo ou em alguma prefeitura. Então a ideia dessa emenda à Constituição, né, proposta de emenda à Constituição, era de proibir. Do mesmo jeito que hoje uma pessoa ficha suja não pode ser candidata numa eleição que fique inelegível, também não poderia mais, durante um determinado momento, exercer cargo público, tendo em vista já ter demonstrado que não pode exercê-lo. Mas, infelizmente, não anda, não sei qual é o interesse, não sei o que está por trás, porque a Comissão de Constituição e Justiça, através do seu presidente, não pauta esse tipo de matéria, não sei qual é o receio e qual é o medo, ou até quem querem proteger. O futuro presidente da Alesi, ele vem e deve vir com esse espírito de renovação, uma nova forma de dirigir os trabalhos da casa? Veja, não só o presidente, que a gente espera que tenha, em que pese eu tenho um diálogo muito bom com o presidente Luciano. E nada pessoal aqui. Exato. Mas também os presidentes das comissões. Hoje eu tenho mais dificuldade com os presidentes das comissões do que o próprio presidente da Assembleia. O presidente da CCJ, que é o líder do governo, por exemplo, vira e mexe, nós temos embates, porque eu cobro os projetos meus que ele não coloca na pauta ou que ele não designa relator, né? E a gente vê ali como a coisa é conduzida erroneamente. Porque eu acho que assim, a gente tem que respeitar sempre a maioria. Se eu faço um projeto, protocolo, exerço o meu direito ao meu mandato, e a maioria entende que aquele projeto é ruim e vota contra, eu vou acatar. Faz parte do jogo. Eu não tive voto suficiente, o projeto não é bom o suficiente, perfeito. Agora não dá para você pegar 4, 5, 6 anos
com projetos dentro de gavetas, sem um parecer, sem um relator e sem uma resposta. Porque quando a gente questiona, nunca tem uma resposta. Então, assim, tem horas também que cansa e a gente espera que quem venha exercer essas missões realmente entenda que quem é presidente de alguma coisa não pode tomar partido. Tem que ser um verdadeiro magistrado, conduzir a coisa de acordo com as regras do jogo. Eu não tenho dúvida que se os meus projetos não forem bons, a bancada do governo, né, vai lá e rejeita. Ou se tiver alguma coisa que desagrada o próprio governo, rejeita e eu vou ter que entender. Agora eu não compreendo é porque projetos ficam engavetados como esse da PEC da ficha limpa. A juventude, ela tem participado do Cidadania? O Cidadania tem conseguido agregar uma juventude que seja militante, que leve para toda a sociedade os projetos dos seus parlamentares e da sigla? Veja o que é importantíssimo. A gente precisa, na verdade, aproximar o quanto antes a juventude da política. A gente percebe como a juventude está distante, não só, né, de partidos políticos, mas de acompanhar mesmo a vida política do nosso país. Lógico que dentro da cidadania a gente tem todo um cuidado. Eu também tive a oportunidade de, na UNALI, ser secretário de juventude da UNALI, antes de vir a ser tesoureiro, então tive essa representação nacional. Nos partidos que eu participei também, eu sempre fiz questão, né, de estar muito próximo. Hoje, o Cidadania tem um núcleo de juventude constituído, né, aqui no estado de Sergipe, com jovens realmente que querem contribuir, não apenas para segurar a bandeira. Eu sempre falo muito isso. Não dá para a gente ficar esperando que o jovem apareça no partido só no ano de eleição para segurar uma bandeira, para botar uma música e fazer uma animação para um candidato. Eu acho que a juventude precisa de muito mais do que isso. Precisa dos espaços, precisa, sim, de quando tiver uma proposta boa, algum parlamentar do partido abraçar aquela causa, e a gente faz questão de fazer isso, né, de estar dando também, né, motivação aos jovens do Cidadania para que eles se multipliquem, que eles realmente consigam trazer novos jovens a pelo menos conhecer esse agrupamento político e, lógico, se tiver afinidade, participar. E esperamos, né, com certeza, uma juventude bastante aguerrida esse ano nesse pleito eleitoral também. Perfeito. Deputado, o canal R3Cast promoveu debate nessa quinta-feira agora, última, dia 24, com pré-candidatos ao Senado, né? Nós tivemos a presença do Dr. Henrique Clay, do PSOL, Dr. Adir Machado, do seu partido, o Cidadania, o Adelso Alves Guerreiro, do AGIR, antigo PTC, e do Coronel Rocha, né, pré-candidato pelo PTB. Nós estamos pensando também em promover, em breve, um debate com os pré-candidatos ao governo. O delegado Alessandro, senador, aceitaria? O senhor acha que ele toparia? Pelo que o senhor conhece ele? Veja, Alessandro não é de correr de desafios. Algo realmente comunicado com antecedência, até porque a agenda do senador Claro, é com algo que certeza. realmente não é brincadeira, mas com certeza eu acho importantíssimo, até para a sociedade sergipana, conhecer as ideias do que pensam as pessoas que querem governar Sergipe. Entendeu? E eu acho que vocês, mais uma vez, saindo na frente, até das próprias emissoras, né, com regras realmente claras, com temas e tempos definidos para que seja algo realmente igualitário, que eu acho que é esse o objetivo de verdade. vocês, Isso. propiciar que o eleitor realmente conheça o que pensa cada um dos nossos candidatos. Com certeza, a gente faz até questão de fazer essa interlocução, né, com o próprio agradeço. senador, né, para que ele possa conciliar com a agenda dele e vir a participar. Eu acho que a gente não pode, né, deixar esse espaço, entendendo que até esse fechamento de filiação partidária, tá todo mundo... Nesse momento muita agora gente- está difícil. Tá todos os candidatos Depois que pensando em definir. montar isso. Tá todo mundo muito. definindo essa chapa, tá todo mundo muito corrido, mas não tenho dúvidas que isso aí é algo interessante e viável. O senhor sonha em ser governador um dia? Veja, eu acho que qualquer sergipano gostaria de comandar os destinos do estado de Sergipe, mas a gente precisa, lógico, nos prepararmos, amadurecer, e se a oportunidade chegar, com certeza também não fugiremos desse debate. Eu acho que qualquer cidadão que tem a honra de ser escolhido para ser governador, realmente não pode fugir desse desafio. Perfeito. Bom, eu queria ter tempo para poder perguntar mais, Nubem. Só que a gente chegou no
quadro especial Pinga Fogo. Jair Bolsonaro. Veja, teve a oportunidade de fazer algo diferente no Brasil e não soube aproveitar essa oportunidade. Afinal de contas, a população na eleição passada quis uma mudança, não quis mais o Partido dos Trabalhadores, mas eu creio que ele não conseguiu dar conta do recado. Sérgio Moro. Um juiz que fez um papel, na minha avaliação, muito importante na operação, a lei que ele estava presidindo. Não é fácil combater a corrupção no Brasil, mas eu acho que quando ele misturou a política com o direito, ele também se perde um pouco. Belivaldo Chagas. Um cidadão que teve a oportunidade de ser, por exemplo, deputado de oposição, sentir o drama das pessoas sergipanas, mas que quando veio exercer o seu mandato, a gente percebe que ficou menor do que o cargo. Uma pessoa que não compreende que pode ser contrariado, sempre quer ser o ditador. Então, acho que pisou um pouco na bola, principalmente nesses últimos acontecimentos. Alessandro Vieira. Determinado, focado, que pode contribuir muito com o estado de Sergipe. Maria do Carmo Alves. Deixou um legado, enquanto passou no Senado, mulher sergipana que representou ali durante 3 mandatos. Deixa uma história, mas que também fecha um ciclo político, não apenas de Maria, mas também do saudoso João Alves. Antônio Passos. Nosso exemplo é a pessoa que a gente segue os seus princípios, que nos ensinou a fazer realmente política com P maiúsculo. Geórgio Passos por Geórgio Passos. Geórgio Passos por Geórgio Passos. Pessoa também determinada, teimosa e que realmente queria ver o nosso Brasil, o nosso estado bem melhor. Nube. Estamos chegando a mais um finalzinho do Na Berlinda. Deputado, muito obrigado por atender o nosso pedido, né, estar aqui, abrir a sua agenda para estar dando essa contribuição à sociedade sergipana. Nubem Mofi, muito obrigado por compartilhar comigo. Como é que os nossos internautas devem fazer? Olha, após você acompanhar essa entrevista Na Berlinda, você não esquece, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu gostei, seu joinha, né, e compartilha geral para que o canal possa ser impulsionado e você assim está ajudando o R3Cast. Lembrando que você pode acessar o nosso canal e assistir o debate promovido com os pré-candidatos ao Senado. E também a nossa playlist que vai estar aí na telinha. Deputado, fica à vontade, considerações. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Na Berlinda, realmente diferente de tudo que eu já fiz, né, da comunicação que a gente sempre participa, em rádio, televisão, mas aqui não, a gente percebe, né, que realmente é algo que traz informação, realmente questiona de verdade. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, a Nubem e a você, Wicker, pelo espaço. Um abraço para o seu pai, Antônio Passos. A você, muito obrigado pela paciência e colaboração. Tchau.